te ajudar porque ele me disse que se eu pudesse fazer com que o povo cresça em mim e ser sincero quando orar, que nada ficaria diante de minha oração. Agora não sou eu quem te ajuda, é Deus quem te cura. Eu perguntei e disse, eles não vão crer em mim. Ele disse, 2 sinais te serão dados como foi com o profeta Moisés. Com isto o povo crerá em você. E um deles é para revelar o segredo dos corações das pessoas. Você não está aqui por você mesma, embora você esteja nervosa e esgotada por causa da doença desta criança. Esta criança aqui está sofrendo. Ela está desenganada dos médicos para morrer. É leucemia, é verdade? Você trouxe esta criança de outra cidade. Você tem viajado vindo do oeste ao leste. Você veio de um estado que tem montanhas. É Pensilvânia. E sua cidade, creio, é Chambersburg. É isso correto? Aproxime a criança. Amada irmãzinha, se o Senhor Jesus estivesse aqui, ele poria as mãos sobre ti e a morte te deixaria, e você viveria. Crês que sou teu servo? Então, em seu lugar, ponho minhas mãos sobre esta criança e a abençoo. E ordeno que o demônio deixe esta criança e que a vida venha a ela e que viva e seja curada. Saia desta criança. Saia desta menina, Satanás, pela autoridade da Bíblia de Deus. Pelo dom divino ministrado por um anjo, eu te conjuro que a deixe, que deixe a criança. Saia dela. Você crê que vai estar melhor, querida? Deus te abençoe. Vire e saúde a audiência. Esta menina com tremenda fé, ser curada. Deus te abençoe, querida. Volte para o seu lar. Crê que sou seu profeta, seu servo? Crê que Deus está perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus? Não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Sim. Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a Sim. prostrava e agora não tem mais. Sim. Você está curada, você está boa. Sim, estou. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo.
gifts that you, I just can't thank you enough. I don't know how to do it. O Billy estava me falando sobre alguém que nos trouxe uma cesta de pêssegos e uns presentinhos que eu simplesmente não posso lhes agradecer o suficiente. Eu não sei como fazê-lo. And I feel so unworthy to take things like that from you. I pray God will bless you, and I know He will. Or He said, insomuch as you do unto the least of these, you have done it to me. E eu sinto tão indigno ao receber coisas como essas de vocês. Eu oro para que Deus te abençoe, e eu sei que Ele abençoará, pois Ele disse, o que fizestes a estes pequeninos, fizeste a mim. And God will bless you, I'm sure. E Deus te abençoará, tenho certeza. And Arizona being such a nice country, there's one thing that I miss. That's you all. E o Arizona tem sido um estado tão bom. Há uma coisa que sinto falta, isto é, de vocês. That's right. I miss you all. Isto é certo, eu sinto falta de vocês. I don't care where I go. It isn't you. Não me importa onde eu vá, isto não é você. I have friends everywhere around the world. Eu tenho amigos em todas as partes ao redor do mundo. But it isn't you all. Mas isto não é todos vocês. There's something about this little group that just, I don't know. I think about them. And in Tucson, it's a tourist city, and the churches are pulling, it's kind of hard, not very spiritual. E Tucson é uma cidade turística, vocês sabem, as igrejas estão rompendo, vocês sabem. É um tanto difícil, não é muito espiritual. And because this competition is very strong, and it makes it hard. E porque há uma competição, é muito forte, e isto fica difícil. If I could have all of you all, plus the church, then live out there, I guess it'd be all right, see? But I suppose as long as it stays the church and you all still coming, I'll still be here until Jesus comes. Se eu pudesse ter vocês, mas a igreja, então viveria ali, eu creio que seria bom, vem. Mas eu suponho, contanto que isto permaneça uma igreja e todos vocês continuem vindo, eu permanecerei aqui até Jesus voltar. So, pray for me, as I said a while ago. I don't mean to repeat it, but when I get before you, I get nervous and I get melancholy and sentimental and temperamental too. I am that to begin with. So, it makes me all tore up inside. Então ore por mim, porque eu disse há algum tempo atrás, eu não quero repetir isto, mas quando estou diante de vocês, eu fico nervoso e fico melancólico, sentimental e sensível também. Eu sou assim para começar, então isto me deixa por dentro todo dilacerado. But to know that wherever I can go, mas sabem que onde eu puder ir, I haven't a group on earth that I know of that sticks by me like this group. Eu não tenho um grupo na Terra que eu conheça que está apegado a mim como este grupo. May God let us be so inseparable that in the kingdom that is to come. Que Deus permita que sejamos tão inseparáveis que no reino que há de vir, may we be there together. My prayer. Que possamos estar ali juntos. É a minha oração. Sitting at the door talking to Bill Dow just a moment ago. Assentados aqui na porta conversando com Bill Dowd e alguns momentos atrás. For leading someone back to Christ again in the other room. Antes de guiar alguém de volta para Cristo novamente no outro cômodo. But sitting there talking to him, 91 years old, he said, I'm getting weak. Mas assentado ali conversando com ele, 91 anos de idade, ele disse, eu estou ficando fraco. My eyes are not like they should be. Meus olhos não estão como eles deveriam estar. I think a couple of years ago I come to him when he had a complete heart failure and heart block. He was dying. E eu penso, há uns 2 anos atrás, eu cheguei até ele quando ele teve uma completa parada cardíaca e bloqueio cardíaco, estava morrendo. And the very doctor that was doctoring him, it said he couldn't get well, the doctor's dead. E o próprio médico que eu estava clinicando, que disse que ele não ia ficar bom, o médico morreu. Here sits Bill Dow, of 91 years old.
I said, Bill, you're no more use in the earth as far as working and things like that. E aqui está o Bill Dowd, vem com 91 anos de idade. Eu disse, Billy, você não tem mais utilidade na terra como trabalhar e coisas assim. But I'm asking this, God, give you strength because you love the meeting so well. That 91-year-old man crosses the nation in an automobile, hot, dry, cold, indifference, anything it is, to hear the word. Mas eu estou pedindo isto, Deus te dê força, porque você ama tanto as reuniões. Este homem de 91 anos de idade atravessa a nação em um automóvel, esteja quente, seco, frio, indiferente, seja o que for, para ouvir a palavra. God bless that gallant soul. Now, I haven't... Deus abençoe esta alma corajosa. Agora eu não tenho... I've got one more apology keeping you the way I did this morning on a 3-hour. Eu tenho que pedir mais uma desculpa por vos segurar da maneira que fiz nesta manhã, umas 3 horas. And I didn't do justice to the message because I cut it up and left part of it and skipped part of it and so forth. That's the reason I told him to hold the tape. E eu não fiz justiça com a mensagem porque eu a cortei, deixei parte disto e pulei parte disto e assim por diante. Esta é a razão que eu lhes disse para que segurassem a fita. Let me get it again somewhere where it's cool or something, and I could feel the spirit. But I'm looking at you, it's knowing you fanning and knowing you're hot, and that just tears me to pieces. I don't want you to suffer. I want you to be comfortable. See, and that wearies me. Deixe-me obter isso novamente em alguma parte onde é fresco ou algo. E eu pude sentir o espírito, mas estou olhando para você, sei que você está abanando e sei que você está com calor. E isto simplesmente me deixa em pedaços. Eu não quero que vocês sofram. Eu quero que vocês estejam confortáveis, vem? E isto me esgota. Like I see sick people. If I can't feel for those sick people, I can't do them no good. Como eu vejo pessoas doentes e eu não posso, se eu não posso sentir por estas pessoas enfermas, eu não posso lhes fazer nenhum bem. I've got to feel for them. Eu tenho que sentir por elas. And the same way with you. I've got to feel for you. I can't be your brother, see. E da mesma maneira com você. Eu tenho que sentir por você ou não posso ser o seu irmão, vem? I've got to feel for you. And I do that. God knows that that's true. Eu tenho que sentir por você. E eu faço isto. Deus sabe que isto é verdade. And now, tonight, I'll give to praying for the sick. E agora, nesta noite, eu orarei pelos enfermos. And I want to command and bless these men and Brother Collins and Hickerson, Brother Neville, Brother Capps, the trustees and all, for the fine reports that's been coming of how you're orderly setting the church and how everything's becoming into its right position. E eu quero que os homens, e abençoar esses homens, e o irmão Collins, e o Hickerson, o irmão Neville, irmão Capps, e os administradores e todos, pelos bons relatórios que têm chegado, e como vocês estão em ordem preparando a igreja e como tudo está chegando na posição correta. I'm grateful to you, man. Estou agradecido a vocês, homens. The Lord bless you for trying to carry out an order. O Senhor vos abençoe por tentar manter uma ordem. And letter after letter comes into Tucson to me. Brother Branham, it's not like it used to be. E carta após carta chega a Tucson para mim. Irmão Branham, não é mais como costumava ser. It's so much different. Such a blessed feeling of the presence of God. É tão diferente, um sentimento tão bendito da presença de Deus. And I'm grateful for that. The Lord ever bless you. E eu estou agradecido por isto. O Senhor sempre te abençoe. And then, now... Cristo, igreja amada. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Vamos começar a nossa reunião. Que Deus seja com cada um de nós. Que Ele possa nos dar aquela porção que estamos precisando em nossa vida. Aqui nós temos um pedido de oração. Chama aqui o irmão Souza para fazer a oração de abertura e por esse pedido de oração também.
irmã Emanuele. Deus conhece a sua necessidade. Estamos felizes por mais este dia, né? Que está findando, essa tarde e noite. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, que nós estamos aqui na Sua presença, que o Senhor abençoe, Pai, quem vai trazer a palavra nesta noite. O Senhor abençoe os cânticos, Pai. Que o Senhor ajude a cada um, Senhor. Abençoe também, Senhor, os pedidos de oração da Manuele e também da Antônia. Que o Senhor Jesus dá aquilo, Senhor, o qual está necessitando. Eu não sei o problema, mas o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece os nossos pensamentos, Senhor. E o Senhor que é o autor da vitória. E nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos, porque o Senhor sabe como responder a nossa oração. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta hora, Pai. E que o Senhor continue abençoando. Abençoe o nosso pastor, a sua família, pastor Sebastião e família. E abençoe cada um dos teus filhos e filhas que se encontram aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor continue ajudando e abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. 331. Esqueci de... Mi.
234. Mi. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus com as nossas ofertas. Glória a Deus. 294. Dó. Com meu Jesus. Quando
94. Passar para o nosso pastor. Tem alguns avisos. Amém. Graças a Deus. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão felizes? Amém. Graças a Deus. Mas ele está assistindo, né, irmão Lucas? Pastor Wagner? Bom, gente, a igreja, eu creio que a igreja de Parnaíba está conosco, a nossa companhia. Deus abençoe o pastor Wagner Borges, está em casa com a família. O pastor Wagner passou por uma cirurgia e agora está só descansando. Acho que é uns 30 dias de repouso. Pastor Wagner, eu sei que o senhor deve estar aí inquieto. Agora, pastor Wagner, eu estou aqui cansado. Não sei se o senhor deve ter bastante experiência no que eu vou falar agora. Aqui em Piripiri já é a segunda mudança. Mas eu estou cansado de um jeito. Agora, o pastor Wagner, eu acho que se ele for contar as mudanças que ele fez só em Parnaíba e as regiões que ele andou, é muito, viu? Só ele mesmo para contar. Pois é, companheiro. Na segunda mudança eu já estou aqui cansado.
Da hoje eu carrego coisa. Ainda tem mais ainda para trazer. E a casa já tenho que entregar amanhã. Meu Deus, ajude. Então, Deus abençoe o pastor Wagner Borges. Ajude, nós estamos aqui lembrando do Senhor nas nossas orações. Que o Senhor se recupere o mais rápido possível. E daqui aí para Goiânia ainda. Ainda bem que o médico só deu 30 dias para ele. É justamente os 30 dias até a viagem, para o encontro de pastores. Então depois o senhor me conta, o senhor fala para mim quantas mudanças o senhor fez, que eu com 2 já estou. A minha esposa, coitada. Tem hora que ela nem fala mais, só dá vontade de chorar. Lá em casa tem coisa espalhada para todo lado, é fora, dentro de casa. Parece que a casa ficou o tamanho de uma caixinha de fósforo. Então bem que manda ficar juntando tanta coisa, hein? Ficou juntando muita coisa aí, casa com 3 quartos, 2 banheiros, não cabe as coisas. E mais sala, cozinha, um quintal com mais de 30 metros. Acho que nós vamos ter que falar com a dona da casa para aumentar menos mais uns 6 metros de casa para ver se cabe as coisas. Mas é isso, pastor Wagner, irmã Terezinha. Às vezes, gente, eu estava pensando, conversando com o irmão Lucas. A gente tem que dizer que são os veteranos. Os veteranos. Eles já passaram por uns cadinhos, viu? E pastor Jonas, pastor Machado, pastor Wagner, os que eu tenho mais lembrança desses veteranos. Eu tive a oportunidade de acompanhar o pastor Machado, o irmão Lucas também. Está tendo oportunidade. Já vão viajar agora em dezembro. Então, não é fácil. Eles que começaram. Agora nós estamos mandando só no tapete. Eles viajavam de ônibus, chegavam para dar assistência e andava mais 2, 3, 4, 10 quilômetros a pé com a mochilinha nas costas. E nós não, nós vamos parar na casa do irmão. E eles não, eles desbravaram, né? Mas graças a Deus estão aí de pé firme. Isso foi uma aula para nós. E a gente é feliz por estarmos ao lado deles. Pastor Machado, pastor Wagner. E todo dia eu escuto eles cantando. Só vocês, alguns aqui. Alguns aqui, acho que é a irmã Gracinha, né? Irmã Gracinha também. Ah, não, ela agora não está mandando por causa da cirurgia. Tem mais, você tem que olhar, viu? Se mandar, você tem que ver. Senão, eu também não mandava também, não. Tô só brincando, irmã Gracinha. Bom, hoje, pastor Wagner, não falei com o senhor, mas agora eu vou pedir depois que eu já chamei, viu? Irmão Lucas vai ter aqui uma oportunidade de 10 a 15 minutos. Eu me adiantei, pastor Wagner. Mas é isso, viu? Depois o senhor me dá um puxãozinho de orelha. Ó, irmão Lucas é daqui, rapaz. Que história é essa? Então isso, irmão. Vai cantar a irmã Noemi e a irmã Ágata. Depois delas duas cantarem, o irmão Lucas terá seus 10 a 15 minutos. Então vamos ouvir a irmã Ágata e a irmã Noemi. E também, irmãos, está pela internet a irmã Ruth Costa, a irmã Maria Francisca da Silva, minha sogra, a irmã Ruth Costa, toda a igreja aqui conhece, é minha filha, e hoje aqui nos privilegiando a Dona Rejane, não esqueço mais, viu? A Dona Rejane é a esposa do irmão Joseano e mãe do irmão Wesley, um rapaz bem pequenininho que tem aqui. Vocês devem saber quem é, um baixinho.
É bem baixinho. Não sei para quem que ele puxou, né, dona Regiane? Acho que foi pro irmão Josiano. O irmão Josiano também não é baixo, não. Mas já tá baixo, né, irmão Josiano? Na frente do irmão Wesley. Então vamos ouvir. Vocês têm que me avisar, viu? Que aqui nós só tem 2 microfones. Se a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou, se até aqui pra você nada deu certo, não se desesperes, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória neste momento, nesta hora, pela sua fé. Sua fé. Eu conheço o plano de Deus e o poder que Ele tem. O que Ele fez por mim, fará por você também. É só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória neste momento, nesta hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória neste momento, nesta hora, pela sua fé. Sua fé.
são minhas netas. São minhas netas, você viu aí? Tudinho puxaram pra mim. Canta igual o avô delas. Sabe que o avô dela só canta no banheiro. E aqui só arranha. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Ágata, a irmã Noemi. Agora sim. Vai falar umas 10 a 15 minutos o pai delas. Meu caçula. Então, irmão Lucas, depois você vira o lombo lá pro pastor Wagner, viu? Amém. Uma boa noite com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Da última vez que eu passei em Fortaleza, o pastor Eliu queria me puxar lá também. Aí ele disse, não, eu tinha que ter falado com o pastor Wagner. O pastor Wagner disse, não, pode ficar à vontade, né? Mas é tão bom ouvir, né? Sentar aí e ver os irmãos, irmão Souza, irmão Joseano também, que tem trazido palavras de vida eterna, porque nós cremos que Deus ele está em cada um de nós. Quando nós aceitamos esta mensagem, esta palavra, que é Deus impresso, expresso a cada um de nós, isso é vida, isso é luz. Porque Deus disse, Jesus Cristo, ele disse que nós somos a luz do mundo. E quando nós somos a luz do mundo, isso significa que Deus ele está em cada um de nós. Eu gostaria de ler aqui em São João, capítulo 9. Vou ler alguns versículos aqui. Que é Jesus quando ele passou e viu aquele cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Podeis vos assentar? Agora os discípulos pensavam que aquele cego de nascença estava naquela condição porque ele ou seus pais estavam em pecado. E Jesus na mesma hora tinha lhe respondido que aquilo estava daquela forma para que o poder de Deus se manifestasse. E ele, como ele fala aqui, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Agora, a coisa melhor do que nós fazermos aquilo que Deus tem deixado para cada um de nós seguirmos os passos de Jesus, seguimos as pisadas sangrentas que ele nos deixou, enquanto é dia. Porque Deus tem nos prometido, Deus nos deixou uma promessa
que ele viria buscar cada um de nós, viria buscar a sua noiva. E a noite vem. Como nós sabemos, esta era está vivendo em total escuridão. Aquele quadro que tem ali na era de Laodiceia, que foi pintado aquele quadro, aquele pequeno pedacinho ali foi só para demonstrar que ainda haveria luz aqui, um pouquinho de luz. Quando ninguém pode trabalhar. Agora nós podemos trabalhar em tudo que for nesta vida, tudo. Ter os nossos retornos financeiros em tudo, mas não é nada melhor do que nós trabalharmos para Ele. Não há nada melhor do que nós entregarmos as nossas vidas para Ele. A tal ponto que o mundo possa ver Cristo em cada um de nós. Em que o mundo possa ver esta luz brilhando em nossas vidas. Porque a noite vai chegar. A noite vai chegar. Enquanto estou no mundo, isso é as palavras de Jesus Cristo falando. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E segue aqui dizendo, tendo dito isto, cuspiu na terra. Olha só que situação. Às vezes a gente tenta imaginar isso nos dias de hoje. Jesus pegando, cuspindo na terra ali, fazendo lodo e passando nos olhos daquele cego de nascença. Tente imaginar isso nesse mundo religioso hoje. Da mesma forma que ele foi questionado aqui, cada um vai se repetir e continuará se repetindo nos dias de hoje. Não foi só nos dias de Jesus, esta é a mesma palavra. A mesma palavra, o mesmo Jesus, ele está pregando aqui nesta noite. Amém. Você crê nisto? Amém. É Ele que está pregando aqui nesta noite. Esta luz, ela está brilhando aqui em nosso meio. Essa luz, ela está em você. Cada um de nós temos aceitado esta luz. Oh, glória a Deus! Quão bom é nós termos esta luz em cada um de nós, meus irmãos. Não há nada neste mundo que se compare a esta luz. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva. Isso não tinha nem um pouco de ética, né? Não tinha, não. Não tinha algum preparo. Isso vai surtir efeito. Isso a medicina comprova que isso fará efeito. Mas e essa receita aqui que Jesus fez? Será se eles poderiam falar da mesma forma? E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Irmãos, agora, isto foi uma cura da carne, não é? Dos olhos. Aquilo que impedia aquele homem de ver o mundo, as coisas que estão diante de nós ou que estavam diante dele, porque ele era um cego de nascença. Mas ele teve aquela oportunidade de Jesus abrir os seus olhos. Tem coisas, irmãos, que nós podemos fazer de todas as formas.
pregações intelectuais de todas as formas, mas é da maneira simples que Deus faz, que abre os olhos daquele que é predestinado para crer naquilo que Deus tem deixado. Há um momento certo e exato para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 3. Mas que situação aconteceu com aquele homem? Ele poderia ter muito bem dito, não, eu não creio nisso, que coisa estranha, como esse homem pode passar lodo nos meus olhos e dizer para mim ir lavar os meus olhos naquele tanque e eu serei curado. Ah, mas ele foi obediente. Amém. Ele sabia que aquele lodo ali, ele poderia ver aquela luz que estava diante dele. E como segue aqui, eles começaram a indagar o porquê e o porquê. Por que que o relógio está andando? Mas, irmãos, isso é só para nós vermos o quanto Deus está nas coisas simples. Deus, Ele está nas coisas simples. E nós temos que crer de todo o nosso coração que Deus se revela na simplicidade. É nessa igreja, nessa pequena igreja que Deus, Ele está aqui. Amém. Ele está presente. Eu não vou ler, eu vou só apenas contar uma história. Os irmãos já conhecem. Quando o irmão Brano, ele teve aquela experiência no meio dos pentecostais, e ele estava se escondendo ali de pregar e daquela forma. E até que eles chamaram um senhor de idade para pregar. E ele começa a descrever da forma que ele estava vestido, com aquele, como é que ele chama, aquele paletó parecendo um cauda de pombo, se eu não me engano, de forma simples. E ele começou a dizer, mas tem tantos jovens aqui para pregar esse evangelho, pregadores bons, e por que vai ser esse velhinho aí? E ele começou a ter pena do velhinho. E ele descreve que quando aquele homem ele começou a pregar, e sabe o que ele começou a pregar? Ele não começou a pregar das coisas da terra, não. Ele começou a pregar as coisas de cima. Amém. Ele começou a pregar sobre as coisas de cima de tal forma que o irmão Brana fala que ele deu um pulo do nada assim, deu aquele pulo, e de repente ele falou que aquele espaço ali na plataforma já estava pequeno para ele. Porque o poder de Deus tinha descido ali de tal forma que aquele povo poderia ver aquela luz expressa ali naquele homem. E ele está aqui nesta noite? Amém. Sim, ele está aqui nesta noite. E Deus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa história eu lembro desse ancião, história da minha vida. Eu creio que o profeta falou em outras mensagens, né? Mas eu só lembro nessa mensagem. A história da minha vida, né? Então é isso. Deus abençoe. Irmão Lucas, vamos cantar um hino, um corinho de número 40. Dai-me graça, Senhor. Não tem aqui a nota, mas nós vamos já arrumar uma nota aqui para esse hino. Dai-me graça, Senhor. Para prosseguir
que nós precisamos é da graça. Graças a Deus. Bom, agora veio o caçula, agora o primogênito. E vão cantar após a leitura a irmã Rebeca e a irmã Júlia. A irmã Júlia é minha neta mais velha. Não é que ela tá velha, é da mais velha dos netos, viu? E minha nora, esposa do primogênito, do caçulo. Você já sabe quem é, né, irmão Lucas? Então vamos agora ao toque de somente crer, somente crer. Tudo é possível. Vamos convidar a plataforma o irmão Tiago Costa. Senhor Jesus Cristo, amado Deus, te damos graça, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de poder nos aproximarmos do Teu altar e, ó Deus, ouvir e aprender, ó Deus, à luz da Tua palavra, sentir a Tua presença, sentir o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua bondade, a paz que o Senhor pode nos dar, ó Pai. A paz que o mundo jamais poderá dar para os teus filhos, o Senhor está fazendo. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos humildemente que o Senhor mais uma vez, Pai, possa permanecer conosco, falando aos nossos corações, ó Pai, por esse espaço de tempo, e que possamos, Senhor, sair daqui regozijando como aqueles discípulos que retornavam do caminho de Emaús. Os nossos corações ardem, ó Pai, ao sentir a Tua presença. Por isso pedimos nessa hora, Pai, a Tua unção, ó Deus, e que as enfermidades possam ser repreendidas e que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja constantemente em nossas vidas, no nosso ser, ó Deus, para que possamos ser melhores e sair melhores aqui do que entramos por essas portas, ó Pai, porque é impossível sairmos daqui diferentes, ou sairemos piores ou sairemos melhores. E nós viemos buscar aqui, ó Pai, as bênçãos do Senhor. Por isso cremos que sairemos daqui melhores do que entramos por ali, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos te agradecendo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser breves aqui na leitura. Logo após a leitura, será cantado o hino pelas irmãs Rebeca e irmã Júlia. Homem de fé. A leitura foi anunciada no livro de Salmos, capítulo 34, verso 18 e 19. Por pouco eu ia ler a mensagem que o irmão Lucas tanto falou aqui de luz. E de repente o Espírito à tarde mudou para outra coisa, mas eu estava lendo outra mensagem. Mas graças a Deus, nós sabemos que tudo é uma direção divina. Então vamos à leitura. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Então vamos ouvir o hino.
Amém. Que Deus continue abençoando as irmãs. Eu estava meditando um pouco há uns dias atrás e de repente eu anotei esse destaque que veio na minha mente, né? Como o profeta, muitas vezes ele estava pensativo e de repente vinha uma unção e ele anotava, às vezes na coronha da espingarda, como nós já ouvimos muitas vezes ser citado. E eu estava pensando de muitos momentos que nós enfrentamos, muitas lutas, que às vezes nós estranhamos, e o profeta disse para nós que não devemos estranhar a ardente, isso a Bíblia fala, não devemos estranhar a ardente prova que a gente tende a passar, porque isso é a vontade perfeita de Deus. Então, se nós muitas vezes estranhamos e começamos a questionar, nós estamos questionando a vontade perfeita de Deus. E eu anotei isso: o bom soldado não é aquele que chega ileso. Não é aquele que chega ileso, que chegou ali e recebeu aquela estrela sem nenhum arranhão. Mas é aquele que adquire cicatrizes na batalha. O tempo passa e as feridas cicatrizam, porque o tempo ajuda, né, a ferida cicatrizar. Mas eu frisei aqui, algumas machucam novamente no mesmo lugar. E é dolorido, né? Quando machuca de novo no mesmo lugar. Às vezes você está ali com a mesa num canto, você está caminhando, topou, e depois volta de novo e aí machucou o machucado, né? Machucou o machucado. Mas a realidade é essa, irmãos. E eu anotei aqui, ó, mas o importante é ele permanecer de pé. Haverá um dia em que toda a luta cessará. E nós estamos aguardando por esse momento. E daí hoje eu lembrei dessa escritura que nós lemos aqui. Muitas são as aflições do justo. Nós não somos justos, mas somos o quê? Justificados. Então, nós somos justificados. E passando por muitas provas, muitas dificuldades, às vezes nós esquecemos que há uma promessa, nós esquecemos que Deus prometeu, né? Muitas vezes nós lembramos das promessas que os homens fazem, muitas promessas, e ali nós aguardamos aquilo acontecer, e quando chega o dia, ficamos frustrados porque aquilo não foi prometido, não foi cumprido, né? Na verdade foi prometido, mas não cumprido, e aquilo gera uma frustração na pessoa que estava esperando. Mas, irmãos, nós estamos aqui, como aquele velho pregador foi citado, para falar das coisas que foram prometidas e cumpridas. Aquele que cumpre. Então, isso nos alegra a ponto de esse lugar ser pequeno para nós, como aquele velho pregador. Nós deveríamos estar alegres. E saiba, irmãos, que nós estamos aguardando por um grande acontecimento. Mas nenhuma aflição que nós estamos passando aqui irá tirar isso de nós. Nenhuma aflição será capaz de tirar o pensamento de que você não é um eleito, de que você não é um escolhido. Porque muitas provas vêm e às vezes, será que realmente eu vou alcançar? Será que realmente eu vou chegar ali na linha de chegada? Será que eu só vou passar da largada e não vou chegar ao final dessa carreira, como disse Paulo?
profeta diz aqui na mensagem redenção em plenitude, em regozijo, ele diz aqui no parágrafo 131, mas irmão, no dia de Pentecostes, eles estavam unânimes. Você sabe o que é estar unânimes? Em um só espírito, em um só amor, em uma só fé, em um só pensamento, em uma só mente. Qual era a mente que estava neles? A mente de Cristo. Então, jamais a igreja irá alcançar algo sem estar unânime, sem estar em um só, no mesmo lugar. O profeta diz aqui, eles estavam unânimes no mesmo lugar. Então, de repente, veio um som do céu. O homem não tinha nada a ver com aquilo. Como um vento veemente e impetuoso, aquilo encheu toda a casa onde se encontravam. O poder de Deus caiu sobre eles. Rua afora foram eles, agindo como um monte de maníacos. Como eles fizeram lá quando atravessaram o Mar Vermelho, está certo? A congregação lhe disse amém. Eles gritavam, portavam-se daquele jeito, eles cambaleavam, eles balbuciavam com seus lábios. Você sabe como, às vezes, nós estamos em um momento de, como é que eu posso dizer, melancólico. Que às vezes nós pensamos que só um bêbado pode estar num momento assim. Você sabe que a ocitocina, quando é produzida em excesso, a alegria vem excessivamente, você até perde o controle. Não é verdade? Você até perde o controle da alegria sendo tão grande. Então, isso foi o que aconteceu com eles. Tal comportamento, até o povo, a igreja enobrecida, ficar a certa distância e dizer, essas pessoas estão embriagadas com vinho novo. Aleluia! Vão me chamar de santo rolador, de qualquer modo. Então é melhor começar agora, o profeta disse. Pode me chamar do que vocês quiserem. Eu estou alegre de qualquer forma, eu quero expressar o sentimento que há em mim. Porque muitas vezes nós queremos expressar alegria de uma forma que ninguém perceba. Como que nós vamos expressar algo com vergonha? Se envergonhar de algo a ponto de nós não poder expressar aquilo que nós sentimos. A timidez tomar conta. Tem pessoas que a timidez é tão grande que ela pensa que a pessoa está ouvindo ela falar, né? Ela está ali falando, fulano, não sei o quê, e a pessoa lá longe, o quê? O quê? Não é? Isso não acontece? Mas ela está achando que a pessoa está ouvindo e começa ali a falar. Mas nós não devemos sentir vergonha de falar daquilo que nós recebemos e da forma que Deus nos alcançou, porque foi a graça que trouxe cada um de nós aqui. Isso não foi nenhum mérito meu e nem seu. Por mérito meu, eu não estava nem aqui nessa plataforma. Eu não tenho mérito para apresentar a Deus, mas Deus faz com que cada um de nós vejamos tamanha graça sendo estendida para nós. Vejam, eles estavam cheios de vinho novo, isso mesmo. O vinho que vem de Deus do céu. Você já viu um bêbado? Quem aqui já viu um bêbado? Ele simplesmente é apaixonado por todo mundo. Não é verdade? Um bêbado, ele se apaixona, todo mundo é... E ele fica rico, né? Tem tudo. Não é assim que ele começa a contar muita vantagem? Tá bêbado, ele está contando muita vantagem. E ele começa a falar que tem isso, que tem aquilo, né? Mas é isso mesmo, o bêbado ele começa a falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu já fiz isso. Mas é aquilo que ele tem. O profeta chega a dizer, e o pastor Joaquim também já chegou a falar outras vezes, que é aquilo que ele tem, ele chega a um estado melancólico, e ele começa
a se alegrar por alguns momentos. Isso é por alguns momentos. Veja, não lhe importa, assim é quando alguém se embriaga no espírito. A Bíblia diz: não vos embriagueis com bebida forte, com excesso, mas embriagai-vos no espírito. O Espírito de Deus deixa você tão embriagado que você esquece todos os seus inimigos, todos os seus problemas, as aflições, que são muitas, não foi assim que nós lemos? Mas Deus livra. Você sabe como é que Deus livra? Com a presença dEle. Amém. A presença de Deus estando em você é um livramento, porque Ele vai te dar equilíbrio. Diante de toda e qualquer situação, Ele vai te equilibrar. Mas fique sabendo, irmão, que às vezes nós pensamos que, fulano se desequilibrou. Ele passou por um problema, ele está ali meio aflito, acabrunhado, está meio cabisbaixo. Mas, irmãos, não importa. Se você foi levantado um dia, é porque você caiu. É porque você tropeçou. É porque você tinha que enxergar que você não era capaz de levantar só. Aí é o momento que você lembra que há um que pode te levantar, que pode te dar equilíbrio, te dar força, te animar, te encorajar, te alegrar no Espírito. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós sabemos que há um Deus que tem todo esse cuidado com cada um de nós. O Espírito de Deus deixa você tão embriagado que você esquece seus inimigos e tudo. Todos são apaixonados por você. Não lhe importa quem esteja perto de você. Você é o homem mais importante do país, então. É assim que um bêbado se sente, né? Ele se sente importante. A pessoa mais importante. E é verdade. Ele se sente assim. Não importa, o profeta diz, não importa se seu próximo sentado perto de você foi a uma igreja enobrecida, a igreja mais polida, toda no porcelanato, até nas paredes, né? No mármore. Não importa. Apenas deixe o Espírito Santo entrar em você uma só vez. Veja o que acontece, fique bem embriagado mesmo. Você verá o que acontece. Você dirá, irmã, eu o tenho. Você também vai querê-lo? Isso mesmo, sim, Senhor, algo acontecerá. Você não será o mesmo. Você não será a mesma. Se isso acontecer com você. Lá estavam eles todos bêbados com vinho novo. E ouçam, algumas de vocês, irmãs aqui, vocês sabiam que a bendita Virgem Maria estava nisso? Vocês sabiam disso? Ela estava lá. Agora, ela teve que subir ali, a mãe de Jesus Cristo teve que subir ali e ser incluída naquele grupo de pessoas, tão embriagada no espírito que até cambaleava como se ela estivesse bêbada com uísque ou alguma outra coisa. Porque é assim que acontece com um bêbado. Ele sai cambaleando, alegre, pulando. Para ele é a pessoa mais importante. E realmente nós somos pessoas mais importantes. Sim, somos. Porque Deus é importante. E aquilo que é importante, estando naquilo que para o mundo não pode não valer nada, pode ser insignificante, para Deus vale muito. Como nós ouvimos pela manhã. Nós somos o quê? 80 e quantos centavos? 54 centavos, hein? 84? Não estou bem lembrado, mas é por aí assim. 84 centavos de quê? De potássio, é? Meu Deus, já pensou uma colher de potássio? Que valor, hein? Não dá nem uma colher, né, irmão Souza? Se for pesar, não tem nem peso. Se um bode fala assim, tem um peso de um bode, né? Imagina só uma colherzinha, uma dosezinha. Meu Deus do céu. Mas
dentro de tudo isso, há um valor. Como diz o hino, irmão, você sabe o valor de uma alma? Você sabe quanto custou? O hino diz assim, ó, custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Tendo zelo, cuidado, é isso. Porque é um valor. Vale quantos mil mundos que o pastor Machado falou de manhã? É mundo demais, irmão. Esse é o valor de uma alma. Deus trocaria sim. Criaria muitos mundos por uma alma. Trocaria por você. É daí onde nós podemos enxergar o valor que há dentro de cada um de nós. Você tem valor. Amém? Como diz o outro hino. Você tem valor. Por quê? Porque o Espírito Santo se move em você. Está em você. E acha que você vai para o céu porque vai para a igreja com seu inário aqui, ó, debaixo do braço, e vai todo domingo de manhã, e o sino toca, e senta-se e ouve algum, eu creio que completa aqui, com algum sermão, e volta. Você nunca irá ter essa experiência, com o inário debaixo do braço, indo para uma igreja e ouvir um sermão e voltando para casa. Não, não é assim. Você tem que tomar esse caminho, porque esse é o único caminho que Deus preparou. E chegou a preparar, e você andará nele, ou não estará lá. Eu não sou o seu juiz, mas estou pregando o evangelho. Isso é exatamente a verdade. A bendita virgem estava bem naquele lugar, agia tão estupidamente como o restante deles, tão embriagada como o restante deles. Esses homens e mulheres, cada um deles, estavam cheios de vinho novo. Se Deus chegou a mudar esse programa, aponte para mim na Escritura. Não está aí. Não, Senhor. Foi assim direto até o fim da era. Desta forma, direto até o fim da Bíblia. E será a mesma coisa quando Jesus vier. Isso não mudará. Como nós ouvimos o hino ser cantado. O nosso Deus nunca falhou. E as promessas dele ainda estão de pé. Por isso nós devemos confiar. Nós aqui não estamos confiados em promessas de homens, mas nas promessas do nosso Deus que estão de pé. Nenhuma delas falhará. Eis que estavam todos eles ali de pé, e um pequeno pregador meio covarde, chamado Pedro, a pequena rocha, o qual esteve com tanto medo da sua posição, que até negou Jesus. Você pensa que muitas vezes nós agimos como Pedro? Agimos. Mas Pedro deixou de ser salvo? Aquela covardia de Pedro deixou ele de lado? A ponto dele perder a eleição dele? Não. Muito pelo contrário. Ele teve uma nova experiência. O desequilíbrio de Pedro não tirou a salvação dele. Por isso, irmão, guarde uma coisa. Muitas vezes nós somos provados a ponto de desequilibrarmos, de tropeçarmos, de cairmos, mas isso jamais tirará a nossa eleição. Jamais tirará a nossa posição no corpo de Cristo. Aleluia. Ele teve que se ajuntar com ele, subiu numa caixa de sabão ou algo assim, disse: ora, varões da Judeia, os que habitam em Jerusalém. Aquele foi o doutor Dedê, ó, disse: varões de Israel, e os que habitam em Jerusalém, e assim por diante. Que isso seja-vos notório. Esses não estão embriagados como pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isso é aquilo. E se isto não é aquilo, eu quero ficar com isso até que aquilo venha. E isso é uma coisa. Ele disse: e isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. E sobre meus servos e servas eu derramarei do meu espírito e profetizarão.
E eu mostrarei sinais em cima nos céus e na terra, e colunas de fogo, e fumaça e vapor. E acontecerá antes do grande e terrível dia do Senhor chegar, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, que coisa maravilhosa é ter recebido esse nome precioso. Esse é o único nome que pode nos salvar nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, nos momentos de provações, de desequilíbrio. Deus nos fará estar posicionados para se levantar e dar um passo adiante, um passo de fé. Eu vou 151. Você sabe, quando você tem o Espírito Santo, você enfrenta muitos obstáculos. E o profeta diz aqui: muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Será que é só de algumas? Mas Deus o livra de todas. Então, para mim, não interessa quais sejam os problemas que vão surgir diante de mim. Para você também não deve interessar isso. Para você tem que interessar é o que Deus dará a você para enfrentar aquela situação. Amém? Deus faz você estar de frente com eles, encarando-os, para que então Ele possa mostrar-lhes seu poder e sua bondade. 156. Agora, quando você confronta uma das suas águas amargas, quem aqui já confrontou algumas águas amargas? Algumas águas de Mara? Creio que todos. Eu lembrei aqui, não sei, acho que foi uma das crianças aí, que eu fiz uma pergunta mais ou menos assim, ela levantou a mão, né? Acho que era quem não tinha problema, né? Não, quem tem problema aqui? Criancinha, né? Tem problema. Ainda não sabe nem o que é um problema, né? Mas a inocência é uma coisa tão maravilhosa. Eu quero finalizar aqui. Alguma outra coisa assim, a uma árvore, hoje à noite, espiritualmente falando, pendurada no Gólgota, ou no mundo hoje à noite, que adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. Isso mesmo. O Calvário adocicará qualquer experiência amarga, qualquer experiência difícil, dolorosa. A cruz adocicará, o Calvário. Nós muitas vezes chegamos em algumas casas, né? A gente vê ali um Jesus pendurado. E aquilo muitas vezes as pessoas colocam ali pendurado. Mas será que é lembrado sempre? Nas horas amargas? É lembrado do Jesus ali pendurado? Ou de algum outro meio? E isso mesmo, o Calvário adocicará qualquer experiência. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como, mas às vezes eu fecho os meus olhos e penso, além no Gólgota, onde meu Redentor sangrou e morreu para me dar vida, então minha vida prova parece ser tão pequena, eu simplesmente jogo de lado e sigo em frente. Isso torna-a doce. Isso adocica toda a experiência que já tive. Ele sempre adocica quando chego às minhas águas de Mara. Glória a Deus. Não interessa quais os momentos que nós venhamos a enfrentar. Para nós não foi prometido um mar de rosas. Para nós não foi prometido
apenas sombra e água fresca, deitados em berço esplêndido, né? Não é assim que fala o hino nacional? Deitado eternamente em berço esplêndido? Será que é assim mesmo? Será que um soldado vai estar deitado eternamente em berço esplêndido? Ao som do mar e a luz, meu Deus, que coisa, né? Isso não é a vida de um cristão. A vida de um cristão é ali num cadinho, sendo provada no fogo, na fornalha da aflição. Mas é aí onde nós regozijamos. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que todos os problemas. Só Ele pode nos dar o equilíbrio que nós precisamos. E eu creio que nós temos tudo isso em nossas mãos. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu pegar aqui meu caderno. Todos os domingos à tarde eu fico aqui um pouquinho e coloquei aqui um tema, provas. Precisa falar mais alguma coisa? O hino, os que vieram aqui, irmão Tiago, irmão Lucas. E ele leu a mensagem que está aqui, ó. Redenção em plenitude. E ele chegou, eu marquei o parágrafo 154, ele pulou do 154, foi para o 156. Ele leu 151, depois pulou do 151, aí eu pensei, vai ler o 154, ele pulou para o 156, onde ele encerrou. A gente tem que estar feliz, porque não é o homem, é Deus. Amém? Eu coloquei esse tema aqui, convidei 2, mas de repente pode mudar e eu faço o culto, prego. Mas está aqui o resultado daquilo que eu estava no pensamento. Provas. Deus abençoe o irmão Lucas, o irmão Tiago e suas famílias. Irmão Lucas, o pastor Wagner mandou um recado aqui para você e eu vou ter que lhe dizer, vou ter que lhe falar. Viu? Olha o que ele mandou aqui, o pastor Wagner. Ele disse que está assistindo em casa. Lá todos estão em casa porque teve uma queda de energia. Aí todos ficaram em casa. O pastor Wagner já estava mesmo em casa, né? Ele não está podendo ir. E o irmão Samuel e família. Irmão Luzi Marques. Irmão Luzi Marques. Acho que alguns já lembram dele aqui. Ele teve aqui no mutirão. Ele, o irmão Samuel, Luzimar e o irmão Isaías. Irmão Isaías não precisa nem ser alugar bitoneira. Ele mesmo já é uma bitoneira. E Isaías Galeno, é o irmão Isaías. Aí o pastor Wagner que tem que pôr para pregar. E agora, irmão Lucas? Só não disse que igual o pastor Machado, tira o couro. Ele teve dó do couro. Ele disse assim, tem que pôr para pregar. Obrigado, pastor Wagner. Assim eu já fico mais tranquilo. Fico mais tranquilo. Não pedi permissão, mas ele disse, fica à vontade, tem que pôr para pregar. Deus abençoe o pastor Wagner, sua família e a igreja de Parnaíba.
Eu não sei se lá não está retransmitindo, né? Ele está indo para a igreja. Ah, só não está pregando. Ele está indo para a igreja, só não está pregando. Então é isso. Obrigado pela companhia. Obrigado também à irmã Maria Francisca da Silva, à irmã Ruth Costa e outros que não se identificaram. Amém? Agora sim, vamos nos colocar de pé e vamos nos despedir. Amém. Graças a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor ter nos trazido o maná. E creio, Pai, que vamos estar retornando melhores do que entramos. Ó Deus maravilhoso, abençoa todos aqueles que estiveram pela internet, na nossa companhia, o pastor Wagner e congregação, que o Senhor recompense, abençoando ele, o Pai, na sua recuperação da cirurgia, o Pai. Deus maravilhoso, e agora, Senhor, ao retornarmos para os nossos lares, pedimos a tua companhia, ó Pai, que o teu anjo acampe ao redor de cada um de nós que vamos retornar para os nossos lares, que possamos sair e chegarmos com segurança nos nossos lares, Senhor da glória. Abençoa, ó Pai amado, mais uma vez a nossa, se assim for da tua vontade, ó Pai, uma semana que possamos estar firme, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, nós colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor, porque cremos que o Senhor é o nosso guia, o nosso condutor. Ó Pai amado, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor da glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor da glória. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Amém. E a dona Regiane, eu digo sempre, irmã Regiane, esposa do irmão Josiano, obrigado pela visita. Deus te recompense. Agora sim, despeça do seu irmão, da sua irmã, e Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.